Queridos, paz do Senhor Jesus. Abramos em um texto da palavra de Deus. Um texto não, um livro da palavra de Deus. Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 1. Leiamos o versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Capítulo 1 ainda. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 6. O versículo 3 diz assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, os seus dias serão 120 anos. Agora, venha comigo para o capítulo 48. Perdão, 41. Quero selecionar o versículo 14. A seguir, então enviou o Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, mudou as suas vestes e veio a Faraó. Agora, queridos, por favor, o versículo de número 38. 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Glória a Deus. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, o Espírito Santo em Gênesis. Quero expressar minha alegria por retornar a esta casa para falar a palavra de Deus a um povo que o ama. Pastor Diogo, sua família, meu muito obrigado. Pastor Lázaro, foi um prazer conhecê-lo. Meu desejo é que o Espírito Santo os use cada vez mais. Depois da pregação, tem alguns livros disponíveis. Eu não sei falar aquele nome que o senhor falou, não.
Book Story. Aprendi. Tem 2 livros da minha esposa, Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que o título, ela disse que é para ninguém se intrometer. Tem também Mulheres Consolidadas. Os 2 livros são devocionais para mulheres. E tem os meus livros, Além dos Sonhos, Aprendendo com José que sonhar não é suficiente. Princípios da liderança de Paulo. Inspiração e estratégia para o ministério e vida cristã. Para conhecer a Bíblia, desenvolvendo a compreensão da Bíblia livro por livro, do Gênesis ao Apocalipse. Quem escreveu, quando, por quê, sobre quem. Em 52 semanas eu te auxilio a entender a Bíblia Sagrada numa visão panorâmica de cada livro da Bíblia. Em 52 semanas, se você seguir a regra de leitura estabelecida aqui. Eu estou lançando uma coleção no Antigo Testamento intitulada Deus Fala. E eu tenho 2 volumes disponíveis aqui. Deus Fala em Gênesis, uma abordagem expositiva capítulo por capítulo no livro das Origens, e Deus Fala em Êxodo, uma abordagem expositiva capítulo por capítulo no livro da máxima manifestação de Deus do Antigo Testamento. Cada capítulo com tema, introdução, tópico, comentário, conclusão. E na conclusão de cada capítulo do Gênesis e do Êxodo, apontando para Cristo e para a mensagem dos apóstolos, porque é o Novo Testamento que interpreta o Antigo. Quero despertar-lhes esta noite para o primeiro livro da Bíblia, o livro do começo. Me perguntaram numa caixinha de perguntas do Instagram: pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Pelo começo, que é o Gênesis. A Bíblia é a história de Deus com os homens, a macro-história divina e as micro-histórias humanas, porque a história do homem está dentro da história de Deus. Nele vivemos, nele nos movemos, dele dependemos. Então, a partir do Gênesis, vimos de cara a ação do Espírito Santo. Teologicamente, para facilitar a compreensão de alguns, costumamos, pastor Lucas, obrigado, costumamos enumerar, classificar por posições as pessoas da Santa Trindade. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade. Mas quando você chega no Novo Testamento, você percebe que isso não é possível. Em alguns textos nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Em outros temos Filho, Espírito e Pai. Em outros temos Espírito, Pai e Filho. Faz uma bagunça santa. Por quê? Porque o nome do nosso Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, Espírito, Filho e Pai. E não temos essa subordinação numerada como alguns colocam essa posição, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Isso é simplesmente uma facilidade teológica para se identificar a ação naquele texto de cada pessoa da divindade de 3 pessoas, em essência um só Deus, em 3 pessoas. Essas 3 pessoas da única divindade trabalham em toda a Bíblia para resgatar o homem para o lugar de onde ele saiu. E se o Gênesis, com mais de 3.000 anos escritos, está até hoje impactando vidas, levando-nos ao Evangelho, alguém disse, não lembro quem foi, mas guardei, que o Evangelho é mais do que haja cruz. O Evangelho já começa com o haja luz, porque ali, criando todas as coisas,
estava o único que do nada faz tudo, o único que pode fazer o impossível, que é tirar o homem das garras do pecado e trazê-lo para a sua presença. A Trindade Santa já se apresenta no Gênesis, e a pessoa do Espírito Santo, sobre quem vocês estão refletindo, falando, pensando, anotando e crescendo, foi ele quem inspirou o Gênesis, o livro do começo, o livro do princípio. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, Paulo, instruindo seu discípulo, diz: você permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, e ele diz: as sagradas letras podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo deixa claro que a partir do Gênesis, o homem pode chegar-se a Cristo, o seu Salvador, pois é no Gênesis que conhecemos sobre a queda do homem, e se o homem caiu por causa do pecado, só Jesus pode trazê-lo de volta. Paulo, a partir do versículo 16, ainda instruindo Timóteo, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou a Escritura, e Paulo diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo o salvo seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem inspirou o Gênesis foi o Espírito Santo. Moisés está escrevendo nos primeiros capítulos ações divinas que aconteceram antes mesmo do seu nascimento, para que ele tenha ciência do que aconteceu antes mesmo de sua existência. Só um Deus eterno, o Espírito Santo, o revela o que havia acontecido. Em Gênesis 3, nós temos o proto-evangelho. Gênesis 3,15, a primeira profecia. E veja o que Pedro fala, ainda se tratando da inspiração desse livro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ele está narrando à igreja a experiência dele e de outros apóstolos, quando no batismo de João, ouviram o Pai bradar desde os céus que Jesus é o Filho amado. Quando ele acaba de dizer que o Pai testifica que Cristo é o Filho amado, ele continua dizendo: nós vimos e tivemos a prova. Ele está dizendo que, acompanhando o ministério de Cristo encarnado entre os homens, ele e os outros apóstolos, por isso ele diz nós, eles viram se cumprir o Antigo Testamento em Cristo Jesus. Nós vimos e tivemos a prova de que tudo quanto os profetas disseram se cumpriu. Se tudo quanto os profetas disseram se cumpriu em Cristo, logo, estas profecias escritas foram inspiradas pelo Espírito Santo, porque os homens falham em suas comunicações. Para mostrar que o Antigo Testamento é texto inspirado e que Cristo encarnou conforme as profecias, Pedro diz então: vocês farão bem em prestar atenção a tudo que eles escreveram, o que os profetas falaram sobre Cristo, pois o que eles escreveram são como luzes que brilham em lugares escuros, até que o dia clareie e a estrela que anuncia uma nova manhã brilhe em seus corações. Pedro está dizendo: foquem nas profecias a respeito da vinda de Cristo, pois essas profecias
a respeito da encarnação de Cristo é como luz que vão invadindo a sua alma, até que o sol da justiça, que é Cristo, brilhe em vossos corações. Ele está mostrando o poder da palavra inspirada pelo Espírito de gerar luz na alma do ser humano. No versículo 20 da segunda carta de Pedro, no capítulo 1, ele diz: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta. Já que estamos numa geração de invencionices humanas, onde os homens querem usar Deus, e quando a gente vai exortar esses profetas por causa de suas profecias, eles dizem: olha, cuidado, nenhuma profecia foi inventada pelo profeta. Está lá em 2 de Pedro. O que Pedro está dizendo é que nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada pelo próprio profeta. E ele continua dizendo: jamais, versículo 21, uma profecia da Escritura veio da vontade humana, logo foi por inspiração divina. A capacidade que o Espírito dá para que o homem receba a palavra e registre a palavra, foi o Espírito Santo quem lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Logo, eu trabalhei com vocês 2 Timóteo 3, 2 de Pedro 1, mostrando que o Espírito Santo foi quem inspirou o livro do Gênesis, fazendo com que Moisés tivesse visões, e a capacidade que ele teve estudando no Egito, conforme Estevão prega em Atos capítulo 7, que Moisés era formado em toda a ciência do Egito. O Espírito então se vale da capacidade intelectual de Moisés para que ele registrasse todo o Gênesis. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, aquela frase que é desculpa de crente preguiçoso que não gosta de estudar: Deus não escolhe capacitador, Deus capacita os escolhedores. Perceba que o Espírito Santo inspirou um camarada extremamente capacitado, formado em toda a ciência do Egito. Tanta coisa que o Espírito tinha para mostrar a Moisés, só com tais habilidades ele poderia registrar de tal modo que, para duvidar da autoridade e da autoria de Moisés desse livro, só sendo teólogo liberal mesmo, que pelo amor de Deus é de uma classe que a gente não merece nem citar. Dito isso, está aqui um livro inspirado pelo Espírito Santo, o livro do Gênesis. Quem pode dar glória a Deus por esse livro? Aleluia, aleluia, aleluia. A teoria da evolução tem no máximo 300 anos. Aí o que me estressa, pastor Lázaro, é que o camarada cresceu aqui na escola dominical, estudando com a gente, aí vai para a facul, aí 6 meses na facul, agora está na teoria da evolução. E quando vai debater com a gente, a teoria da evolução tem 300 anos. Gênesis tem quase 4.000 anos, bestalhado. E além disso, Gênesis é a eterna palavra de Deus. O nosso Deus fez todas as coisas, cada coisa conforme a sua espécie. Aleluia. Esse livro inspirado nos apresenta a pessoa do Espírito Santo. Vimos em Gênesis 1, em primeiro lugar, o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. No princípio, criou Deus céu e terra. Gênesis 1 não é uma explicação científica de como cada coisa foi criada. É uma apresentação. Pois esse povo para quem Moisés escreve, saiu do Egito, ficaram lá 400 anos, vendo vários deuses sendo cultuados.
Lembrem da idolatria que esse povo queria praticar enquanto caminhava no deserto e quando chegou em Canaã. Moisés então só quer mostrar que quem fez todas as coisas foi o Deus verdadeiro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Qualquer um de nós, vendo algo nessa condição, diríamos: é impossível. E nós já temos um retrato da pessoa do Espírito, do caráter do Espírito, sendo a terra sem forma, igual tu, antes de aceitar Jesus, vazio, igual nós, antes de sermos cheios de Jesus. Havia trevas sobre a face do abismo, igual a alguém aqui que ainda não se entregou para Jesus ou está desviado, sem forma, vazio e em trevas. Esse é o seu retrato, sem forma, vazio e em trevas. E aí, pastor? E aí é que a misericórdia divina, eu gosto de Romanos 12, quando Paulo implora a igreja a se entregar, e ele diz: pelas misericórdias, no plural, misericórdia do Pai, a misericórdia do Filho e a misericórdia do Espírito Santo, estando a terra nessa condição, porque o problema do homem pecador é igual à terra, é condição, não é situação. Uma situação você resolve rapidamente, agora a condição é uma situação mais complexa e profunda. Assim estava a terra, assim é o homem sem Deus. E o que acontece? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa massa confusa de matéria pode ser formada, transformado em um belo mundo? E o Senhor responderia: sim. Ezequiel, esses ossos podem reviver só pela ação do Espírito. Houve vida em Ezequiel 37, da mesma forma como em Gênesis capítulo 1. A esperança para algo sem forma, vazio e em trevas foi o mover do Espírito Santo. E quando ele começa a operar, quem é que vai impedir? Tem gente aqui que pode estar nesse estado, sem forma, vazio e em trevas, não tem uma aparência de mulher de Deus, não tem um caráter de homem de Deus, está vazio, tenta preencher, como disse Billy Graham, há um vazio dentro do homem do tamanho de Deus, porque só Deus pode preenchê-lo, e tenta preencher nas drogas, no álcool, na prostituição, nas plataformas de entretenimento, e sua alma continua vazia. E por que você está aqui? Porque o Espírito está pairando, o Espírito está se movimentando. Uma avó, um vô, um tio, uma igreja, um líder, um amigo, uma amiga está orando há muito tempo para Jesus salvar a sua alma. Isso faz com que o Espírito esteja pairando sobre a vida de muitos, para atraí-los à presença de Deus. Essa criação e restauração só é possível pelo mover do Espírito. Agora sim nós temos uma esperança. Matthew Henry diz: assim como a águia agita o ninho, bate as asas sobre os filhotes, e em Deuteronômio 32:11 temos esse mover de uma águia cuidando do seu ninho. Aprendemos aqui que, de certa forma, o Espírito se movia sobre a face das águas. Pedro escreveu que a terra saiu do meio das águas. Vou repetir: a terra saiu do meio das águas. A terra onde habitamos, o cosmos como conhecemos, saiu do meio das águas. Se vocês continuarem a leitura, Deus fez expansão entre águas e águas, para que a porção seca surgisse. E aí, irmão, o verbo de Deus, pelo qual o Pai falava, estava ali trabalhando, conforme diz Hebreus 1, Colossenses 1 e Evangelho de João, capítulo 1.
O Pai fala através do Filho, o Espírito se movendo, que coisa linda. E o Espírito se movendo ali em Gênesis 1, era preparando a terra para receber o haja. Ele trabalhou ali muitos, alguns dizem que o Espírito se moveu sobre a face das águas, milhões e milhões de anos, para que quando o Pai dissesse haja luz, a resposta fosse imediata: haja luz, houve luz. Haja separação, houve separação. Água, produza os peixes, está aqui os peixes. Terra, produza a planta, estão aqui as plantas. Percebam que é só pela ação do Espírito que o que não existe passa a existir. O que é desobediente passa a obedecer. Eu fico comparando os bichos com alguns crentes do Remifly, porque você abre a Bíblia, o Espírito agiu. Quando disse está pronto, Pai, aí o Pai diz haja. E foi tudo acontecendo, porque o Espírito gerou essa sensibilidade, o Espírito gerou essa capacidade, para que o Pai fale e sua palavra seja obedecida. Tu lembra de Noé na arca lá, fazendo a arca, e o povo, pode isso, Arnaldo, e o povo rindo do pregador Noé, e de repente, enquanto os seres humanos riam do pregador Noé, os bichinhos, discerniu que a chuva estava vindo e foi todo mundo para a arca. A natureza, onde o Espírito agiu por muito tempo, sempre teve sensibilidade para obedecer o Criador. Mas o homem, depois do pecado, se endureceu. Tu lembra do profeta Balaão e da jumenta? O Balaão queria ir por aqui e a jumenta estava vendo o anjo aqui. O cara é profeta e não vê anjo. E a jumenta vendo o anjo. Olha que coisa interessante. Tu lembra de Jonas? Jonas vai para Nínive. Não, vou para Jope, depois vou para Tarsis. Não, eu vou para o navio. Não, eu vou dormir. Que dificuldade com o ser humano. Aí Deus diz assim: vento, sopra aí. Peixe, abre a boca e pega ele. E o peixão, irmão, deixa ele cair, quase se afogar. O peixão foi esperto, disciplinou. Porque tem gente que pensa que o peixe estava lá com a bocona aberta. Não, irmão. Se você já leu Jonas 2, Jonas diz assim, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Eu vi o fundamento dos abismos. Quando o bichinho estava morrendo afogado, o peixão diz: chá comigo. E pega Jonas, obedecendo o Criador. Aí Deus disse: vomita o profeta fujão. E o peixe, que nojo, vomita o cabra. Aí ele prega, o povo se arrepende. Ele era careca, pastor Lázaro. E ele estava vendo lá Nínive se arrepender, mas ele tinha muito ódio de Nínive, e ele falou: eu quero ver Deus destruir. Deus não destruiu Nínive, e ele ficou com raiva. Aí a careca esquentou, porque por causa do sol. Aí ele vai deixar eu morrer? Aí Deus deu ordem para uma boboreira nascer, e a boboreira nasce assim, e protege a careca. Aí ele, vou mimir. Aí ele tira um sono. Ele dorme esperando ver Nínive se destruir. Aí quando ele dorme, Deus diz assim para o bichinho: come a boboreira. O bichinho disse: na hora. Come a boboreira na hora, fere a boboreira, irmão. A bichinha seca e ele estressa de novo. Eu estou mostrando para vocês que a natureza está obedecendo e Jonas não. Tu já foi no Nordeste, já montou no jumentinho? Que ninguém, já tentou montar no jegue? Que ninguém nunca montou.
Ah, meu irmão, é muita luta. Jesus entrando em Jerusalém disse: ó, vai ter a jumenta e um jumento, a mãe e o filho. Traz um jumentinho que ninguém nunca montou para mim. Aí os discípulos chegaram assim: ó, o Senhor mandou eu levar o jegue para ele entrar em Jerusalém. Aí a Bíblia diz que trouxeram o jumentinho que ninguém nunca havia montado. Ninguém tem coragem, irmão. Mas Jesus subiu e montou. O bichinho baixou a orelha, reconhecendo a presença do Criador lá do Gênesis. Tu lembra da tempestade, irmão? O mar embravecido e os discípulos desesperaram. Vento, eu te repreendo. Mar, aquieta-te. A criação nunca teve dificuldade de obedecer o Criador. E por que o ser humano tem dificuldade de obedecer? Porque ele quer ser seu próprio Senhor. A criação foi feita para ser subordinada, foi feita para obedecer. E depois do pecado, o homem sempre quis ser senhor de tudo. Por isso que os coaches falam que todo mundo é general. Por isso que está uma luta para achar servos na igreja. E ainda tu dizes que o Espírito opera em você. Mas a irmã discorda do texto que a Bíblia manda a mulher respeitar o marido. Diz que o Espírito opera em você, mas discorda do texto que os filhos devem ser obedientes aos pais. Diz que o Espírito age em você, mas não obedece o que diz Hebreus: obedeceis vossos pastores que vos pregam a palavra de Deus. Os princípios de Deus nos são apresentados e nós resistimos. Que espírito é esse que se move em tu, que não te capacita para obedecer o haja de Deus? Segundo lugar, nós temos no Gênesis o Espírito Santo na formação do homem. E disse Deus: façamos o homem acraseado, ou seja, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Dominar aqui, gente, é administrar, é cuidar. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ambos foram formados para imitar, representar, governar como o próprio Deus na terra. Deus ali, o Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo agindo, pois aqui nós temos o façamos, não é farei, não é faço, é façamos. O Espírito Santo está nesse diálogo. Interessante é que o homem foi formado no mesmo dia dos animais. Porque se ele se ensoberbecer, ele tem que se lembrar: ó, tu foi feito no mesmo dia dos bichos. O Espírito Santo está ali, formando o homem junto ao Pai, junto ao Criador, que é o Filho gerado no próprio Pai, na eternidade, na própria divindade, logo não tem início nem fim. Formando o homem conforme, tem um modelo, tem um exemplo a seguir, e ele é feito por último, ele é a coroa da criação, feito no mesmo dia dos animais, só que por último, com a ordem de cuidar dos animais, zelar da criação, só que com a entrada do pecado no mundo. Em Gênesis, capítulo 3, primeiro, o homem e os animais se tornaram inimigos. E agora, em Romanos, capítulo 1, olha o que o pecado faz. E a influência demoníaca que leva o homem à idolatria. Em vez de adorarem ao Deus imortal, Romanos 1, 23, os homens adoram ídolos que se parecem com seres humanos. Olha isso. Deus fez o homem para adorá-lo, e agora os homens fazem imagens parecendo outros homens para adorá-lo, só que alguns descem o nível ainda mais,
outros adoram imagens que se parecem com pássaros, se parecem com animais de 4 patas, com animais que se arrastam pelo chão. Romanos 1:25, eles trocam, eles sufocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador. O homem formado para zelar da criação, com a entrada do pecado no mundo em Gênesis 3, agora adora a criação, e por causa de coisas, os homens estão a cada dia se afastando do Espírito Santo. A nossa origem é: eu fiz vocês, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E naquele momento o Espírito sopra no ser humano e ele se torna alma vivente. O homem é uma junção, corpo, alma, com o sopro de Deus. A essência do homem é divina, ele veio do próprio ser de Deus. Só que agora, através do pecado em Gênesis 3, eles estão se afastando de Deus. Lembrem de Gênesis 1, por favor. Deus deu a ordem às águas, e das águas vieram os peixes. Não é pergunta retórica, eu quero resposta, por favor. Então eu vou repetir a base para eu perguntar. Deus deu ordem às águas, e elas formaram os peixes. Das águas vieram os peixes. Aí eu pergunto para você: se tirar o peixe da água, o que acontece com ele? Isso. Aí Deus disse à terra: produza plantas. Aí se você tira a planta da terra, o que acontece com a bichinha? Morre. Entendi. E aí agora o próprio Deus, para fazer o ser humano, está ali, o Espírito agindo na formação do homem. Façamos o homem conforme nossa imagem. Então o homem veio de quem? De Deus. Eu quero resposta, não é retórica. Se eu tiro o peixe da água, ele morre. Se eu tiro a planta da terra, ele morre. E quando o homem se afasta de Deus? Eu aprendi que tudo que sai de uma coisa precisa estar conectada àquela coisa para que possa sobreviver. Viemos do Espírito Santo, viemos de Deus. Como viver longe de Deus? Não é vida, não é paz de verdade, não é alegria de verdade. E esse Espírito que estava lá, trabalhando na formação do homem, está aqui para lhe dizer: resgata a minha presença. É noite do resgate da comunhão. Não importa para quão distante o pecado te levou, o Espírito Santo te busca e te convence. O Espírito restaura essa comunhão necessária. O Novo Testamento explica o que é essa formação conforme a imagem e a semelhança. Efésios 4:24, Paulo diz: se revistam do novo homem, criado segundo Deus, conforme Deus é. A versão NTLH: se vista com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. Então o que Paulo chama de novo é o resgate de Gênesis 1. Quando acontece um milagre entre nós, nós estamos pensando em algo novo, mas Deus está nos levando para o Gênesis 1 e 2, ou seja, quando tudo era perfeito. Colossenses capítulo 3, versículo 10, se vistam com uma nova natureza. Essa nova natureza é a nova pessoa que o Criador está tornando e renovando você para que se torne parecido com Ele, a fim de que vocês o conheçam completamente. Fomos feitos para sermos íntimos de Deus, para conhecermos Deus. O pecado
pecado rompeu isso. E o Gênesis está dizendo: você veio do Criador, por isso há um clamor no seu coração, pelas coisas de Deus. Há um clamor na alma do homem, só que muitos deles estão buscando em lugares errados. Não existe ateu sincero e de verdade. Aqui dentro há um clamor pelo divino. Não existe nenhum ateu nas tribos indígenas, em países ainda não evangelizados. Eles criam seus próprios deuses, eles buscam um contato com o divino. Por quê? Por causa de Gênesis 1. Criados dele, viemos dele. E o que é a igreja? Um povo que voltou para ele, um povo que foi resgatado na comunhão com ele. Através de quem? Daquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui está um povo que reflete a imagem de Deus, a imagem de Cristo. Aleluia! Quem enxerga a igreja está enxergando Deus na terra, porque ela é o corpo de Cristo na terra. O Espírito estava na criação do homem, mostrando que é dele que vem a formação do homem. O salmista deixa isso claro no Salmo 139, a ação do Espírito Santo na formação dos bebês. Terceiro lugar, agora nós temos um texto que eu acho muito triste, o texto para mim mais triste de Gênesis 6. Daqui resulta dilúvio, daqui resulta Sodoma e Gomorra, resulta a dificuldade de Abraão e Sara naquela batalha com Agar, as guerras entre os filhos de Jacó. Aqui está o texto, depois de Gênesis 3, mais pesado do Gênesis. No capítulo 6, a maldade dos homens se multiplicam conforme eles também se multiplicam. E Deus decreta uma sentença no versículo 3: o meu espírito não contenderá mais com o homem. Por quê, irmão? Porque os homens estão ali tendo exemplos de pessoas que temem a Deus. Tiveram Adão mesmo fora do jardim. Tiveram Eva cantando fora do jardim, quando Deus lhe deu um outro filho, depois de Abel ser assassinado. Eles tinham Enoque, que andou com Deus. Eles tinham Noé e outros que fizeram a diferença. Mas não, eles não queriam ouvir Deus. Eles tinham Enos, que edificou o altar. Não, eles não quiseram. Sete, que gerou Enos e começou a invocar o nome do Senhor no capítulo 4, versículo 26. Eles quiseram continuar no caminho de Caim. O Espírito estava falando, me escute por favor, o Espírito estava falando através da vida daqueles homens, do culto daqueles homens, das orações daqueles homens, e eles foram rejeitando. E ao invés de aumentarem a fome por Deus, eles aumentaram suas pecaminosidades. Nesse momento, o Espírito Santo se entristece e é retirado da terra. Não vai mais contender. Contender aqui é permanecer insistindo. Era o Espírito dizendo: não é esse o caminho, esquece Caim. Vem para o caminho de Abel, vem para o caminho de Enoque, vem para o caminho de Enos. E eles silenciavam a voz do Espírito, como diz Romanos 1, abafam a verdade de Deus, comichões nos ouvidos, como no nosso tempo. Se o Espírito falar, não aceita. Se o Espírito exortar, despreza. E chega o momento que o juízo de Deus se estabelece e o Espírito se retira. A partir
desse momento, irmãos, muda-se o que acontecia na terra. Como eu já disse, se você ler capítulo 4, você tem aí Abel, Adão, Eva, Sete, Enos. Se você ler o capítulo 5, você tem Matusalém, Enoque e tantos homens, o pai de Noé e o próprio Noé. Tinha profecia, Noé foi profetizado, Enoque foi tomado. Tudo isso era ação do Espírito Santo. E quando o Espírito se retira, a partir de agora, nós temos no Antigo Testamento ações esporádicas do Espírito Santo. 1 Samuel 16, eu vou dar alguns exemplos de como os homens se comportavam agora. 1 Samuel 16, 13 diz assim: o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quem pode dar glória? Só que aí, meu irmão, continua o texto, versículo 14: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por quê? Porque depois do juízo de Gênesis 6, não dá para agir em todos. Para agir em mim, se retirava de tu. Para agir em tu, se retiraria de mim. Se afasta de Saul, enche Davi. Quando agia no reino norte, o Espírito não agia no reino sul. Números capítulo 11, versículo 11 a seguir, Moisés está ouvindo o povo reclamar, e ele pergunta assim: eu pari esse povo? Não. Então, aí eu estou esperando Moisés dizer: mata eles. Só que ele diz: mata eu. Me mata, eu não pari esse povo dá muito trabalho, então em vez de matar eles, mata eu. Meu Deus, Moisés era mais crente que eu dizia: leva eles e deixa eu aqui, mas rapaz, Senhor, eu não pari esse povo, e eles me dão muito trabalho, então me mata, já chega, tira agora a minha vida. E você que já pensou em desistir, pensa que está no mais profundo poço do pecado, ó Moisésão lá, o homem que falava com Deus face a face, dizendo: me mata. E quando ele diz: me mata, eu não aguento mais, Deus diz assim: vai para a tenda, chama 70 homens, eu vou descer e vou falar com você. Agora, escute o que eu vou lhe dizer: do Espírito que está sobre ti, eu vou derramar sobre 70 homens. O cabra tinha unção para mais 70 e quer morrer. E eles vão te ajudar a levar as cargas do povo. E Moisés marcou que todos fossem à tenda. E naquele momento, do Espírito, não foi o Espírito, foi do Espírito, uma porção, me ajude, diga porção. Por quê? Porque depois de Gênesis 6, o Espírito era dado em porções. Uma porção de Moisés é retirado. Um pouquinho da unção, do peso, da autoridade é retirado e é colocado sobre 70 homens, e eles começaram a profetizar. E profetizar ali indica gestos, movimentos corporais. Só que a Bíblia diz: não profetizaram nunca mais, porque agora o Espírito vem de modo limitado. Segundo Crônicas, capítulo 18, o texto narra a história da aliança entre Acabe, Josafá, e aí os falsos profetas, que eram muitos, falavam para o rei: vai guerrear que Deus é contigo, vai que a vitória é sua. Sabe, essas igrejas dos ursinhos carinhosos: você não pode sofrer, a vitória é sua, você é top, e quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando tiver na bênção vai se arrepender, e é só vitória. E os falsos profetas só lançava vitória para os reis. Aí veio o profeta verdadeiro e disse assim: se for, morre.
Vocês estão em desobediência, disse Micaías. Se for, morre. Profeta Micaías. Aí tinha outro profeta aqui, que o nome dele é Zedequias. Aí Zedequias, que tinha dito, vai que Deus é contigo, a vitória é tua, vaso, ouviu Micaías dizer, não vai não, porque se for, morre. Irmão, moça, Zedequias deu um murro no Micaías. Deu um soco e perguntou assim, por onde o Espírito passou por mim para falar em tu? Por quê? Porque o Espírito era dado em porções. Todos não recebiam. Não era dado a todos. Por isso que quando dois profetizam fora lá do arraial, Josué vem até Moisés e diz assim, tem dois profetizando lá fora, posso mandar calar? Aí Moisés perguntou, tu está com ciúme, é? Quem dera que todo Israel fosse profeta. Esse desejo de Moisés nasce, primeiro, por causa de Gênesis 6, o Espírito é retirado, não mais vai permanecer com o homem, no homem, eles foram abandonados, e o Espírito vinha esporadicamente, olha o desejo de Moisés. Davi sentiu isso e gritou, não retires de mim o teu Espírito, renova em mim o Espírito inabalável. Mas graças a Deus, eu vou repetir, graças a Deus, que o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e disse assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. Ele virá e estará convosco e em vós para sempre. Te louvamos, Jesus. E aí, irmão, ele subiu aos céus, rogou e enviou o Consolador. E aí vocês já sabem, Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles. Agora, e todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. E o Espírito, desde Atos 2, habita na igreja, habita em todos os salvos, em todos os salvos. Eu vou repetir, em cada crente aqui, o Espírito Santo faz morada. Nós somos a habitação de Deus. Jesus mudou a nossa condição. Quem era só visitado pelo Espírito, agora é habitado pelo Espírito. Aí, irmão, começaram a zombar dos crentes. Deve ser cachaça, deve ser vinho ruim. Aí Pedro disse, não, eles não estão embriagados. É a profecia de Joel. Mas por que eles zombam? Porque o Espírito só vinha sobre rei, profeta, juiz, sacerdote. No povo comum o Espírito não vinha desde Gênesis 6, mas agora pela intercessão de Jesus, Pedro diz, não é embriaguez não, é o que? É a profecia de Joel, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Aleluia! Ele está com a gente há 2000 anos e não abandonou nós. O senhor me dá mais 5 minutos? Para a gente terminar o Espírito Santo em Gênesis, amém? Tem mais lá no meu livro. Olhe isso. José é vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas.
Os ismaelitas chegam no Egito e vendem José para os egípcios. E um deles, e quem o compra, é Potifar, cujo título não é nome. Potifar não é nome, é título. Executor. José, para resumir, vendido pelos irmãos, vendido pelos ismaelitas. José era odiado pelos próprios irmãos. José foi jogado no poço vazio. José foi zombado. José foi caluniado, acusado de estupro. O Salmo 105 diz que os pés de José foram apertados com correntes. A Bíblia diz que quando os irmãos de José vieram a ele e ele os reconheceu, ele foi para um quarto e soltou um grito tão alto de dor que o Egito escutou. Um grito guardado na alma de tanta dor. Ele foi esquecido pelos próprios amigos. Pelo próprio amigo, porque o outro morreu. O padeiro, 2 anos. Me mostra alguém no Gênesis, sabendo que Jó é contemporâneo, exceto Jó, mas no Gênesis, mostra alguém sofrendo como esse jovem. Abraão, onde chegava o cara prosperava. Isaac, onde chegava prosperava. Isaac foi criado ali, só na prosperidade, tomando iogurte. Jacó foi esperto demais. O irmão pensou que botou ele para trás, ele botou o irmão e o pai para trás. Depois colocou o sogro e os cunhados para trás. Ainda queria vencer o anjo no murro. O anjo disse: Aí o anjo chega e dá um toque aqui, ó, um toque do anjo aqui, ó. A Bíblia diz que o anjo tocou na sua coxa, deslocou. Aí ele sai do val assim, ó. E o anjo diz: você lutou com os homens e com Deus. Os caras eram top. José foi sofredor. Olha que coisa linda. Você não lê isso sobre Abraão, não lê isso sobre Isaac, não lê isso sobre Jacó. Só ler sobre José. O que, pastor? Um ímpio, alguém que não tem aliança com Deus, identifica e diz assim: quem na terra, onde tem alguém que tem o Espírito de Deus igual a ele? O sofredor dos patriarcas, o mais sofredor dos patriarcas, é identificado como aquele que tinha o Espírito de Deus sobre ele. O pastor entendeu? O que mais sofreu foi o que mais teve, ao ponto de ser perceptível a ação do Espírito Santo. Não é em vão o fato de Jesus chamar o Espírito Santo de Consolador. Porque quem sustentou José com traição? Quem sustentou José com tanta calúnia? Quem o preservou debaixo de tantas dores e correntes, senão o Espírito que se movia sobre a face das águas? Aquele que consola na dor é o consolo dos sofredores. Agora olhe isso. Você estuda Abraão, sim. Aí chegam assim para ele: quem é essa mulher? Ele diz: minha irmã.
Aí você diz, mas pastor, era mesmo. Até casar, casou é mulher, é esposa. Mas por que ele disse é minha irmã? Porque se ele disse que a esposa, matavam ele. Então, o pai da fé temeu ao ponto de mentir. Ela não é minha esposa não, ela é minha irmã. Preocupado consigo mesmo, coloca sua esposa em perigo. Já que tu disse que ela é irmã, Sara era uma mulher, uma coroa bem cuidada. Porque no capítulo 12, Faraó quer ela. E no 20, Abimeleque quer ela. Onde chegava, a véia conquistava corações, irmão. Com Faraó, Deus feriu o Egito com pragas. E aí, ferido, Faraó não pôde tocar. Ai, Sara, dessa tu escapou. No 20, isso é no 12, Gênesis 20, Abimeleque apaixona pela Sara. Quem é ela? Abraão diz, minha irmã. Aí Abimeleque disse, então agora tu é meu cunhado. E a Bíblia diz que ele estava na cama. Quando ele está na cama, Deus veio na cama. Como que o negócio funciona, irmão? Nada. Não vai pegar a Sara. Não vai tocar na Sara. Deus desceu na cama e disse assim, se tocar nela eu te mato. Frustrou o plano, devolve ela para o marido. Ele é profeta. Mentiu 2 vezes. Isaac, a mesma coisa. Gênesis 26. Quem é essa mulher aí? Minha irmã. Mentiu igual o pai. Rebeca bonitona. Só que Abimeleque foi esperto. Observou de longe Rebeca e Isaac trocando assim carinho no meio da rua. Rapaz, o cabra desceu nervoso e disse, por que você mentiu para mim? Ah, que eu fiquei com medo de tu matar eu e pegar ela. E aí Abimeleque disse assim, se eu tomo essa mulher como minha mulher, nós atrairíamos maldição para esse lugar. Olha isso, um ímpio exortando um justo por ter mentido. E Jacó? Jacó não precisa nem falar, né, irmão? Jacó vivia numa vida de engano. É só quando você chega em José que a verdade entra naquela família. E quem é o Espírito Santo, senão o Espírito da verdade? Isso faz com que a minha mente seja iluminada ao ponto de entender por que o texto não diz o Espírito está em Abraão, o Espírito está em Isaac, o Espírito está em Jacó, mas é reconhecido como o Espírito de Deus sobre José. Porque José fugia do engano. José era odiado porque falava a verdade dentro de casa. Os irmãos ficavam aprontando na rua, ele chegava em casa e falava tudo para papai. Ele sonhava e falava o sonho todinho. E quando ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, ele olhou para o padeiro e disse, fica de boa, você vai viver. Vida para tu. Aí o copeiro, e eu, é José, não posso mentir. Tu vai morrer. José fugia da mentira e falava a verdade. Porque o Espírito que é apresentado agindo nele é o Espírito da verdade. Igreja de Jesus, o Espírito do consolo é o Espírito da verdade.
O mesmo Espírito que sustentava José consolando, foi o Espírito que o consolou, que o conduziu numa vida de verdade. Chamaram Tomás de Aquino. Vem ver, o quê? A vaca está voando. Uma vaca voando. Uma vaca voando, vem ver. E ele disse, eu vou lá ver a vaca voando. Vocês estão me chamando, eu vou ver a vaca voando. Cadê a vaca voando? E os caras, tu acreditou numa vaca voando? Aí ele disse, sim, porque para mim é mais fácil uma vaca voar do que um cristão mentir. Se o Espírito age em você, como em Gênesis 1, você obedece. Se o Espírito age em você, como em Gênesis 1, na formação do homem, você reflete Deus. Se o Espírito age em você, como em José, ele te consola, mas te guia no caminho da verdade. Se o Espírito agir em você hoje, meu amigo, minha amiga, você sai dessa vida sem forma, vazia e em trevas. Mas se você resistir no seu pecado, no seu orgulho, nessa vida de máscara e mentira, o Espírito se afasta, o Espírito se retira, e um dia a porta da graça pode se fechar. E o tempo de Deus para muitos é hoje. Depois da morte, segue-se o juízo. Fica em pé, irmão. Oh Espírito Santo, esse é o seu povo, essa é a sua casa. Nós somos a sua morada. Liberta-me de mim, liberta-nos de nós mesmos, habita em nós e manda em nós, queima nossos desejos carnais caídos e humanos, acende uma tocha inapagável em nós. Brada, Espírito, que haja luz onde houver trevas. Que nossa vida funcione conforme seu poder, sua vontade, seu caráter. Forja Cristo em nós, Espírito Santo. Perdoa nossas mentiras, perdoa nossos enganos e consola-nos em nossas dores. Todo vazio de alma que seja preenchido pelo poder do Espírito. Toda confusão de mente entre mentira e verdade, que hoje seja anulada e que a verdade seja escolhida e amada. Salva, Jesus, quem está em trevas. Traz de volta quem se afastou. Quebranta o coração endurecido e desperta o ministério que foi enterrado. Devolve a harpa que foi pendurada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.